Hoje, na live de hoje, nós teremos uma visita ilustríssima da pastora, psicanalista Ângela Cirino. Pessoa fantástica que vai ajudar a gente a ter uma perspectiva mais interessante da esperança, da fé, da certeza de que existe algo maior a guiar os nossos passos, trazendo para a gente não só as habilidades, os dons, mas também trazendo as provas, também trazendo os sofrimentos que nos ensinam, que nos abrem a mente para uma possibilidade de realização maior. Como tem você passado esse período aí de pandemia, de isolamento social, essa iminência de crise, né? Como é para você isso? Como é para você esse sofrimento que a humanidade está vivendo, né? Muitas pessoas falam, não, é o fim dos tempos, não, eu estou sem esperança, a tendência é piorar, eu acho que eu vou morrer mesmo. Tem muita gente num pensamento negativista e é óbvio, é natural que esses pensamentos mais negativos aconteçam. Porém, a gente precisa estar dedicando um tempo a olhar para isso. Se é uma grande oportunidade desse momento de isolamento social, é a possibilidade da gente estar olhando para dentro de nós mesmos, né? E fazendo o que nós chamamos de metapsiquismo, que é o pensar no que se pensa. Como você faz para exercitar a sua fé, a sua percepção de que existe um sentido maior na sua vida? Eu vejo claramente como uma analogia de que nós vivemos como uma pequena peça dentro de uma máquina maior, dentro de um sistema universal, e que todos os nossos movimentos são influenciados por esse movimento dessa máquina universal que chamamos de Deus. E que nós também, feitos à imagem e semelhança dele, de Deus, somos fragmentos dele. E que os nossos movimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes acessam, afetam, influenciam também essa máquina cósmica divina através da influenciação das outras peças que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, que são os nossos familiares, que são as outras pessoas, que são os componentes da natureza, né? O coronavírus, muitas pessoas estão trazendo, e eu acho que faz sentido, que o coronavírus é uma reação de um sistema que estava, digamos assim, meio em sofrimento, e que algo de aprendizado ele vai trazer para a humanidade, algo de benefício vai trazer para a humanidade. E isso a gente vai estar conversando agora com a Ângela. Oi, Ângela. Ângela entrou, está aqui conosco. Olá, doutor Dinho, tudo bem? Olá, bom dia, Ângela. Bom dia, é um prazer estar aqui com o seu povo, né? Que bom, um prazer muito grande te receber aqui. Muito obrigado por estar presente aqui, trazendo todo esse conhecimento fortíssimo que você tem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, doutor Dinho? Sim. Então, Ângela, eu estava introduzindo o assunto aqui, né, que hoje tem a ver com a esperança, tem a ver com a fé, tem a ver com o enfrentamento desse momento difícil que toda a humanidade está vivendo. E é impressionante a gente perceber que é uma dificuldade que a humanidade inteira, não é um país, não é uma cidade, a humanidade inteira está enfrentando um momento difícil. E aí eu te pergunto, dentro de uma perspectiva religiosa, psicanalítica, psicológica,
como, Uhum. Ângela, a gente pode enfrentar esse momento difícil mantendo a nossa força de esperança no futuro? Como que a gente pode fazer isso? Então, nós falamos um pouco sobre a perspectiva dentro da parte psicanalítica casado à fé, né? É Sim. interessante, doutor Jim, que antes de falar sobre isso, muitas pessoas têm dificuldade de fazer uma junção de ciência e fé, né? Mas, na verdade, por exemplo, a parte da psicanálise clínica, a gente trabalha muito para amenizar o sofrimento humano, né? E não Uhum, significa que você não pode fazer uma junção. Não existe isso, né? E aí a gente uhum, aprofunda depois sobre isso. Mas, enfim, fé é justamente crer naquilo que você não está vendo, né? Fé é você saber que você pode experimentar em algo que você não vê aos seus olhos físicos, mas que lá por dentro você sabe o que acontece. Eu até preparei uma coisa interessante aqui. Por exemplo, isso aqui é um chá quente, doutor Dinho. Eu coloquei numa taça para todo mundo ver. Ele está delicioso. Tem um sabor que o senhor não tem noção. Gente, imagino. ele traz uma energia no corpo, sabe? Ele ajuda a gente a ficar acordada mais tempo. Estou experimentando, mas é uma delícia. Se eu te Legal. mostrar por aqui, você sabe me falar de que sabor que é esse chá? Só olhando, pela cor, Sabor? sabe me falar que sabor? Não, não consigo É. saber. Você sabe definir para mim o gosto? Hum, também Muito não. bom. Não? Você não está experimentando, né? Não. Ou Pois é, seja, tô eu com posso vontade, tô falar com porque eu água na estou boca aqui experimentando. já. Eu posso falar porque eu estou experimentando. Não, e quantas vezes a gente fala assim, até com respeito a remédio, né? Um próprio chá, gente. Eu estou tomando um chá que emagrece, que vocês não têm noção. E aí a pessoa já fica louca. Onde compra? Onde custa? Né? Fica desesperado querendo tomar aquele chá. Da Sim, mesma forma, eu quero fazer uma analogia mostrando isso sobre fé. Quando a gente experimenta e sabe o sabor, a gente sabe que funciona. sim, que Quando legal. você experimenta, você vive aquilo, você consegue sentir, você tem fé, você acredita que mesmo que as coisas estão difíceis, vai dar tudo certo, funciona. Você atrai aquilo, porque você crê. Às vezes você toma uma medicação e já fica assim, ó, meu Deus, mal chegou ao estômago, já sarou, já melhorou. Por quê? Porque na verdade também é fé, né? Quanto mais fé em alguém tão especial como o Criador, né? Acho que respondi mais ou menos aí nessa perspectiva. Que fantástico, que fantástico. Eu acho que essa primeira percepção, ela é a fundamental para Uhum, fé, para crença em algo maior. Ela não é isso. possível de ser racionalizada. Não. Por mais que você me explique os detalhes desse chá, Não. de onde ele veio, qual seria a semelhança dele com o do sabor dele, Uhum, eu nunca vou conseguir racionalizar uhum. e ter exatamente o que é o sabor desse chá. E a fé é exatamente essa. A gente Isso. não consegue Não. racionalizar a presença divina, mas a gente consegue sentir. Isso. E aonde que a gente sente, né, Ângela? É na Isso. natureza, é no sorriso de uma criança, Meu é Deus. no nascer do sol, é na Aham. possibilidade de estar vivo, né? É na possibilidade da gente poder trabalhar na nossa saúde, né? Olhando as coisas da nossa volta, a Uhum. beleza até artística de Deus, de uma flor, né? Que é onde a gente não racionaliza, mas simplesmente lá de dentro vem uma sensação: nossa, existe algo a mais. Que Isso. fantástico. Eu estou até achando interessante que enquanto o senhor está falando, aí está todo mundo perguntando, eu acho que esse chá é de camomila. Ângela, de que esse chá? Para que serve esse chá? Uhum. E semelhantemente à fé, quando a pessoa olha para alguém que tem fé nesse momento difícil, que está alegre mesmo no meio da turbulência, a pessoa olha e fica assim, gente, como é que pode, né? Você viu o semblante daquela pessoa e você, às vezes você é abordado e a pessoa pergunta assim, você não está com medo? Você não está em desespero? Não. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu acredito em algo que eu experimentei, não como um chá, mas aqui dentro. Eu acredito em algo que eu sinto no ar, que é o próprio Criador, né? Você sente na natureza, as coisas se ajustando, vai estar tudo certo, vai tudo ficar no Sim, lugar, né? E fé sim, é trabalhar realmente aquilo que a gente não vê aos olhos naturais, talvez, né? Quer dizer, a expectativa do amanhã, mas você vê aos olhos naturais aquilo que como que eu vou dizer, é certeza de que
o Criador existe, uma criança, gente, não é ingenuidade de uma criança. Todo mundo Sim. preocupado, né? As crianças estão tudo achando o máximo. Eu vejo as suas postagens, doutor Dinho, né? Nós somos amigos, né? E a Uhum. gente segue uma outra, enfim. E esses dias eu vi uma postagem sua, você, a Ju, as meninas, e quantos cachorrinhos que era mesmo, doutor Dinho? Quantos bichos tinha Tre- naquela foto? A gente tem três pequenininhos, mas tinha uma cunhada minha aqui que estava com mais uma outra Então, pequenininha. e aí você vê as crianças descansadas, é como se as crianças tivessem fé no pai, papai mesmo Jim, né? Porque o Uhum. papai Jim tem fé no Criador e consegue Sim, colocar, estabelecer essa harmonia em casa, de que vai estar sim, tudo certo, né? E sim, o certo para eles, mas a aula não voltou ainda. Não, mas está tudo certo, daqui a pouco volta, né? Ou sim. seja, quando a gente tem fé no Criador e nas evidências que ele deixou na natureza, nas pessoas, né? A gente consegue ressignificar tudo na vida. A gente consegue crer no amanhã sem estar ansioso, surtado, desesperado. E a gente pode Sim. receber a pior notícia aqui dentro que você vai conseguir ter paz e vai entender que está tudo certo. É verdade, Ângela. E a gente percebe também, Ângela, que tudo aquilo que a gente foca aumenta. Então, Claro. se eu focar no nascer do sol, se eu Uhum. focar no sorriso dos meus filhos, se eu focar na possibilidade de dar a volta por cima e sair dessa situação de uma forma até melhor do que eu entrei, até mais maduro, mais consciente do que eu entrei, eu vou ter um resultado dentro de mim. Mas se eu Uhum. focar nos programas de televisão que Oh, só estão mostrando a sua morte. destruição, a dor e o sofrimento, o que, que vai acontecer? Isso vai aumentar e vai Aham. parecer que a criação divina se resume naquilo. E Aham. não é. É isso E mesmo. não é. Quantas pessoas, quando você fala em Deus, né, vida para a gente fala assim, não, Deus não existe, imagina. Se Deus existisse, por que que existe tanta maldade? Se Deus existisse, por que que existe tanta violência? Se Deus existisse agora, não existia esse tal de coronavírus, né? Gente, tá. Mas olha uma coisa, eu vi o seu início, doutor Jim. Olha como esse vírus, né? A gente sabe que existe uma questão também política, partidária, enfim, mas é uma permissão. Como tudo está ficando no lugar, né? Eu comentei com meu marido ontem, eu falei para ele, meu bem, a gente está vivendo sem viajar, não sei nem quantas lua de mel, né? Que eu já tenho 27 anos de casado. Eu falei, mas nós estamos vivendo como se fosse o início do casamento. Por incrível que pareça, né? Parar um pouquinho, ficar em casa. É claro que todos, independente da sua situação financeira, classe social, trabalho, todos têm seus desafios. Todos vão ter que se reajustar, se readequar, e não tem como você fazer isso tudo com equilíbrio, né? Sem ter fé. Mas, doutor Sim, Jim, isso trouxe assim, uma harmonia tão grande em casa. Domingo estavam os meninos tudo cozinhando, faz bagunça, se arruma junto, né? A gente aprendendo com tudo. E eu fui tomar um banho na piscina no final do dia e eu vi aquele entardecer maravilhoso, né? A sim, brisa do entardecer, o verde, né? Podia ser um prédio, olhando também o tempo, o ar, os céus, olhando a diminuição das múltiplas atividades das pessoas, mas eu lembrei de uma canção, que é assim, eu te vejo em tudo, na criação da vida tem você, você criador. No ar que eu respiro, no sol que vem ao amanhecer, na dança do mar eu ouço a tua voz. Ou seja, mostrando que toda a natureza, que tudo, gente, tudo atesta que existe um Criador, né? E se nós não mantermos fé nesse Criador, como é que você vai ter esperança, sempre uma esperança sólida, que vai virar uma fé, de que as coisas vão se resolver, de que uma doença vai ser curada? E é tão interessante, né, doutor Jim, que hoje mesmo na medicina, né, geralmente os profissionais da área da saúde médica, né, eles também sempre falam, independente da especialidade, para que o paciente tenha fé. É sim. bom o senhor falar sobre isso, né? Uma coisa que me surpreendeu, ainda o seu consultório acompanhando parentes. Na época o senhor não me conhecia, foi uma coisa que eu gostei muito, né? Para mim, falou, ops, eu achei um médico que pensa como a gente. Sim, que O senhor bom. falou, olha, para tratamento de pacientes, né, nesses casos, nós precisamos medicação, terapia,
academia, apoio familiar e se apegar a uma religião, se apegar a Deus. Eu falei, Sim, uau! sim. É Isso é verdade. importante, né, doutor Dinho? Muito importante, Ângela, porque é o seguinte, é, Deus, né, o Criador, ele nos traz a criação Uhum. cheia de leis. Aham. Existe a lei da gravidade, as leis da matemática, as leis da química, da física, as leis das relações humanas, as leis da biologia. O seu corpo precisa de uma alimentação Isso. saudável para obedecer essa lei. E quanto mais a gente conhece essa lei através da Uhum. palavra, Uhum. através da capacidade que nós temos de acessar isso até de uma forma intuitiva, sentimental, quanto mais a gente Uhum. acessa essas leis e fala assim: nossa, essa lei é boa, eu Isso. recebo essa lei. Quanto mais a gente se vincula positivamente, afirmativamente a todas Uhum. essas leis, Uhum. maior é a nossa capacidade de nos vincular a essas leis e aumentar nossa capacidade de ação dentro dessas leis. Isso. Então, um exemplo muito simples Uhum. é o ser humano, para conseguir voar, Deus não deu asa ao ser humano. Porém, o ser humano entendeu a lei da gravidade, entendeu a lei da aerodinâmica e Fantástico. entendendo a lei de Deus e falando: olha, Deus, essa lei é legal, é massa. E eu Uhum. faço um avião. Ele fez o avião e a gente pôde voar. E assim Isso. é o nosso comportamento, né? Quando eu, no meu consultório médico, psiquiátrico ou como Aham. terapeuta, eu falo, olha, você precisa se vincular a uma religião, é Uhum. justamente para que a pessoa se vincule à lei divina num sentido de afirmação e não de Uhum. negação. De afirmação, olha, é bom. Na hora que a pessoa fala, isso é bom, isso faz parte, eu concordo com isso, o que acontece? Abre toda uma possibilidade dessa Uhum. pessoa criar para si e para sua família um destino bem mais positivo. Eu É. acredito E, que essa é a essência. e é interessante, doutor Jim, eu tenho 30 anos de conversão cristã. E eu me converti sozinha dentro da minha casa, lendo a Bíblia. Eu tinha 17 anos. É como se tivesse saído uma escama dos meus olhos e eu entendesse o que eu estava lendo na Bíblia Sagrada, que é o Manual de Deus à Humanidade. Enfim, e eu sempre fui apaixonada em leitura bíblica. E quando eu comecei a estudar, principalmente quando eu fui para a parte da psicanálise, eu lembro que os meus professores começaram a falar muito assim, olha, Freud era ateu, e alguns até sugeriram, olha, não combina de forma alguma. Até anotei uma frase aqui, olha que Freud nunca disse, né? Isso aqui é interessante, que eu até peguei nas minhas apostilas, né? Ele declarava que ele era ateu, né? Ele declarava que a religião para ele era uma neurose universal, porém ele era de origem, ele era judeu, certo? Ele não teria dito que a psicanálise não é ou sim religiosa ou antirreligiosa, mas que a psicanálise clínica é um instrumento à disposição da libertação daqueles que sofrem. Ok. Foi a primeira coisa que eu foquei com o meu professor, né? Porque eles frisavam que não se podia misturar, mas quando eu comecei a estudar, doutor Jim, eu comecei a perceber o quanto todas as leis, né, biológicas, científicas, em vários aspectos, né, leis, até não vou usar a palavra lei aqui, eu vou usar teorias psicológicas dentro da parte psicanalítica, como elas tinham um fundo que eu podia fazer uma junção à própria escritura, a Bíblia. Por exemplo, né, quando Freud diz o que não vira palavra, vira doença. Então, eu conhecendo como eu conhecia a parte bíblica, eu comecei a entender, poxa, mas isso está escrito na Escritura, na Bíblia Sagrada, que se eu não falo, eu vou adoecer a minha alma. Inclusive, um dos versos é assim: aquele que remói lembranças amargas dentro de si, ou seja, se eu estou remoendo as lembranças amargas dentro de mim, elas não estão saindo, aqui dentro. Aí fala, aquele que remoe lembranças amargas dentro de si, sente picada nos rins, ou seja, psicossomatiza onde? No corpo. Por Sim. exemplo, Freud diz uma palavra incrível, né? Ele diz assim, quer ver? É, pensamento, ensaio da ação. Mas na escritura, o livro de Deus à humanidade diz o seguinte, olha aqui, tudo aquilo que o homem pensa, ele é, ou ele faz. Então, existe como em tudo você fazer uma junção. É quando você fala aí, né, que o homem não podia voar, mas o Criador deu uma sabedoria incrível ao homem para ele
consegui fazer um avião, gente. E aquilo, sabe, às vezes quando eu viajo, principalmente quando você vai para fora do Brasil, naqueles aviões gigantescos, né? Eu fico pensando, gente, é muita sabedoria para um homem, né, não? É muito, Sim, como se diz, é muito. muito. Não tem como explicar porque como é que eles conseguem parar aquilo no ar? E outra coisa, eu fico pensando como é que deve ser o trânsito. Né? Não tem sinal no ar, né? Existe uma metodologia que eles usam dentro disso. Eu fico, como é que eles sabem, né? Não tem sinal verde, vermelho, amarelo. Então, o Sim. Que hora que Criador, cada um vai passar, né? não tem lógica, não, doutor Dinho, para entender. Ou a gente entende que existe um ser superior, Deus, cuidando de tudo, ou a gente enlouquece, né? E esse ser superior Sim, nos ensina realmente a ter fé, né? Fé num casamento que pode ser transformado, mas é tão interessante que fala, faz a sua parte, né? E aí a sim, gente, como terapeuta, como médico, né, como psiquiatra, fala, olha, uma parte a gente ajuda, a outra você pode fazer. Só isso. com Ontem eu certeza. atendi uma paciente aqui, doutor Jim, que veio para o imersão, eu tive que mandar ela, tive que levar ela de volta para sua casa, né? Ela não pôde ficar. Uma das minhas colaboradoras aqui, no final do dia, deu um abraço bem afetuoso nela e ela chorou demais. Inclusive, ela está aqui na live. Chorou demais, e ela não conseguiu permanecer em pé, e eu vi que ela ficou no estado emocional muito crítico, né? Eu até vou te indicar como paciente, já falei com ela, né? Já falei com a família para encaminhar ela, talvez amanhã ou depois, por causa do estado emocional que ela ficou. E eu me lembro que eu peguei ela ali no canto e ela começou a não querer olhar nos meus olhos, né? E eu percebi um quadro de bipolaridade, enfim, já tem um histórico que eu estou acompanhando. E eu lembro que eu falei para ela, falei, olha, cadê os seus remédios que você disse que foi ao psiquiatra que estava tomando? Eu não trouxe. Eu falei, não tem como você ficar sem remédio. Ah, mas eu espero. Não, existe uma ordem. Existe uma ordem. Tem coisas que não tem como você ficar com remédio, você vai ter que tomar. Mas eu pensei que para a senhora ser uma mulher que cresce muito em Deus, você achava que eu ia ser curada assim. Falei, não. Agora eu quero falar algo bem interessante, doutor Dinho. Eu expliquei algo bem sério. Quando Jesus andou sobre a terra, ele fez vários milagres. Teve paralítico que ele falou, levanta e anda. E pronto. Teve pessoas que ele fez o milagre e falou, os seus pecados te são perdoados, né? Ou seja, o milagre estava ligado a um concerto, né? A gente fala muito sobre isso Uhum. na constelação. Agora, um milagre me chama a atenção, doutor Dinho. Cristo, ele cospe literalmente, né, na terra e ele faz um lodinho, uma gosma nojenta da saliva de Cristo, de Jesus Cristo na terra e passa nos olhos do cego e ele enxerga. Doutor Dinho, eu fui fazer um estudo sobre isso. O DNA é pela saliva, certo? Sim, DNA pela saliva. sim, A terra tem. fala biblicamente como homem, ou seja, era o DNA divino junto com o homem. Gente, o Sim, DNA divino, ele está em nós, ser humano, no barro, sim. nós. E esse DNA divino é o que faz toda a diferença para profissionais conseguirem cientificamente provarem algo e conseguirem tanta eficácia em tantas coisas que fazem. Então, quando a gente entende isso, que esse DNA divino habita dentro da gente, aí vem um pouco de quântica, né, doutor Dinho? Sim, sim. Né? Que é incrível, né? Que é um fragmento do Criador que habita em nós, que a gente sabe que é o Espírito Santo. Eu amo falar sobre isso. Sim, Ângela. Nossa, que legal. Eu até arrepio na hora que você fala aí. Somos, sim, a imagem e semelhança do Criador. Isso. Uhum. E quando a gente fala que o ser humano estudou as leis da aerodinâmica e da gravidade, Certo. da informática, da eletrônica, para conseguir fazer um avião que vai de um continente ao outro, a Uhum. gente pode trazer isso também para as tecnologias que acessam a nossa Meu mente, Deus. que acessam o Incrível. desenvolvimento da nossa personalidade. E a Uhum. psicanálise, a psicologia estuda o desenvolvimento da nossa personalidade, da Uhum. nossa psique. A constelação, ela estuda as relações humanas dentro de um sistema familiar. E quando Uhum. nós nos adentramos a esse estudo, é como se nós estivéssemos, a partir de agora, aprendendo a voar com o nosso cérebro, com a nossa Oh, mente, com essa fantástico. tecnologia maior. E olha só, se nós somos a imagem e semelhanças do Criador, quanto Uhum. mais a gente se autoconhece, mais a gente conhece o nosso Criador. Isso. E, Doutor, e, pode... e a gente, acessando esses conteúdos, conhecendo a nós mesmos,
a partir daí também conhecendo a criação divina, nós conseguimos ser mais felizes, nós conseguimos Nossa. criar um destino de Uhum. mais paz, de mais sossego, de mais Uhum. leveza, de mais capacidade de realização. Isso. E nós deixaremos como herança aos nossos filhos, às próximas gerações, exatamente aquilo que a gente conseguir adquirir. As próximas gerações não vão precisar inventar avião de novo. Já tem, já Uhum. foi Já, inventado. isso. Entende? E à medida que a gente consertar os nossos equívocos da nossa personalidade, da nossa Uhum. psique, Isso. saindo desses processos de negação, de depressão, de medo, e entrando num processo de confiança, de alegria, de contentamento, de capacidade de realização, a gente vai deixar isso de herança para os nossos descendentes também. Isso é Não, fantástico. e é tão forte, doutor Jim, porque tudo aqui, por exemplo, que a gente estuda dentro da parte científica, né? Por exemplo, todos os mecanismos de defesa que a gente estuda, acaba que eles estão também fazendo uma coligação com o livro da humanidade, Bíblia Sagrada, inspirado e escrito pelo Criador. É Sim. incrível. Então, tudo quando você vai estudando, e você falando algo muito interessante aí, quando a gente entende, né, esse processo que se pode voar lá fora, pode voar na mente, por quê? Porque além de sermos imagem e semelhança do Criador, nós temos dentro de nós o seu DNA. Gente, isso é fantástico. E aí, como é que eu posso dizer? Como é que você pode afirmar, né, Ângela, que a gente tem dentro da gente o DNA do Criador? Bom, não sou nem eu que estou afirmando. Dois aspectos. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Olha, está escrito assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, sonha ou imagina, segundo o seu poder que opera, habita em nós. Olha aqui. Então está dizendo o seguinte, que eu fiz o homem, a minha imagem e semelhança, mas eu não me contentei, o Criador dizendo para nós hoje como pessoa, eu não me contentei só em fazer o homem a minha imagem e semelhança. Dentro dele eu coloquei o meu DNA, a minha presença, que é o Espírito Santo, habita dentro do ser humano, dentro do Jim, dentro da Ângela, dentro da Maria, dentro da Patrícia, dentro da Paula, dentro do João, dentro do Zé. Ou seja, se você permitir que ele, que habita já dentro de você, possa fazer grandes coisas, e isso vem por fé, então ele vai fazer infinitamente mais do que você sonhou, pediu, pensou. Ah, gente, por favor, a gente pode voar muito além, né? Muito além, muito além. E quando você fala permitir, eu acredito que é exatamente isso, Ângela. Uhum. Porque o que mais nos bloqueia são as negações. Quando a Isso. gente fala não, 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 não tá bom, não, não vai melhorar, não. Todas as Uhum. negações, elas criam mais daquilo que a gente está negando, né? Uhum. Mas as afirmações, elas criam aquilo que a gente está afirmando, né? Então a gente precisa sempre prestar atenção. E o medo, o que que é? É uma negação do futuro. A depressão, o que que é? É uma negação do passado. Uhum. Né? Então, liberação para a nossa mente e para o nosso futuro, a gente vai ter a partir da afirmação. Né? Ah, e se eu morrer, e se eu pegar coronavírus? Gente, se for da vontade de Deus, você vai ter que falar amém. E Né? vai ficar Quem tudo sou bem. eu para espernear? Né? Não vai adiantar espernear. Né? Não Então, vai, não a vai gente adiantar, vai fala pegar amém. mesmo. E por incrível que pareça, quando a gente fala amém para todas as possibilidades futuras, nós estamos entregando na mão do É, Criador o nosso destino e aí ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa, não o que a gente está negando e rejeitando, não é verdade? Doutor Dinho, é tão interessante, você falando aí, minha cabeça vai viajando aqui, né? Por exemplo, quando você fala medo, gente, a gente às vezes está lá com o paciente no consultório para tratar a questão de medo, né? E aí é claro que eu, né, na minha base de fé, sutilmente a gente coloca tudo quando o paciente não está de acordo com o que a gente pensa, mas quando o paciente está, a gente tem toda a liberdade de dizer como a gente está falando aqui hoje, né? Aí eu falo, olha, o que pode vencer o medo? O perfeito amor, Cristo em nós, lança fora todo medo. Olha que coisa mais linda, né? Sobre ansiedade. A Bíblia fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ele veste a ave do céu, se ele alimenta o animal do campo, ele não vai cuidar de você. Ou seja, aí volta aqui para o chazinho que eu mostrei no começo. Quando começou a questão da pandemia, eu lembro que a gente tem muito funcionário na nossa empresa de carro, eu tenho funcionários na clínica, e eu tenho funcionários que trabalham diretamente para mim por outras atividades que eu faço. Inclusive, nós estamos lançando hoje às 9 horas o curso de sexualidade. Eu vou sair uns 10 minutinhos antes para mim entrar na live do YouTube que eu tenho que fazer agora com o meu pessoal. Enfim, Legal. e eu fiquei tão preocupada.
Aí eu pensei, bom, eu não vou me preocupar porque, né, o Criador me fez a sua imagem e semelhança. Está escrito que ele me escolheu e escolheu você que está aí do outro lado também. Está escrito que ele habita em mim, né? Eu estou declarando, isso aumenta a fé. Aí a gente fala estar declarando, tem algum sentido científico? Engraçado, né? Recentemente existe algo chamado programação neurolinguística, que está dentro da neurociência, que é ciência, mas que está na Bíblia. Sim, Olha que coisa interessante. Por que sim, está na Bíblia? Porque está dizendo o seguinte: eu vou declarar coisas boas. Então, o que eu vou declarar? O Criador me fez a imagem e semelhança e ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se ele habita em mim, eu tenho que acreditar que nenhum mal chegará sobre a minha tenda. Estou declarando só o que é fé. E se ele habita em mim, está escrito que ele vai transformar toda maldição que vir sobre a minha vida em bênção. Enfim, eu fui declarando tudo aquilo que vai aumentar a minha fé e que na neurociência está escrito, use palavras positivas, palavras que vão te afirmar. Por que não usar, então, essas palavras que são com base naquele que nos criou, naquele que sabe muito bem quais são os nossos sentimentos? Doutor Jim, foi tão fantástico. Eu falei para meu marido, eu sei que tem muita gente em conflito com esse tal de coronavírus, mas eu estou amando o doutor Jim. Eu sei que muita gente está padecendo, né? Claro, estão perdendo as suas vidas. E se eu perder alguém, eu não vou morrer por causa disso, a vida vai seguir. Porque você tem sim, um risco de perder alguém quando você dirige. Você tem um sim. risco de perder alguém que acontece uma dengue, né? Eu já tive gente da minha família, duas pessoas teve dengue hemorrágica. Foi assustador. Você tem um risco de perder alguém se um avião cai, né? Praticamente não há eminências de sobreviventes. Todos os dias a gente tem um risco de sair de casa e não voltar. E se perder alguém, é porque esse era o tempo da pessoa. Por que Sim. eu estou dizendo que eu estou vivendo um tempo tão precioso? Eu viajo muito, doutor Dinho. Você sabe, né? Eu ficava Sim. mais no aeroporto do que dentro de casa, né? É claro que teve as suas dificuldades, teve. Nós tivemos que alterar salário de funcionários. Nos funcionários meus particulares eu tive que remanejar, dispensar alguns. Né? A gente tenta cuidar dessas pessoas, é claro. Tem um lado ruim? Tem. Mas a vida vai seguir. A Sim. vida vai seguir. Né? E da mesma forma que eu aprendi a seguir com a vida nos transtornos, como se diz, nos vendavais que me sobrevêm, eu tenho que crer que as pessoas que estão ao meu redor, eu, você, enfim, cada um de nós tem que aprender o seguinte, gente, aconteceu isso, como é que eu vou ressignificar? E a única forma de ressignificar tudo isso é você ter fé que existe alguém Sim. superior que está no controle e vai ajustar tudo. Sim. Sem dúvida alguma, Ângela. E essa fé, ela vai ajudar, inclusive, a gente a se proteger da contaminação de um coronavírus. Aham, Porque quando eu estou triste, o meu sistema imunológico vai lá embaixo. isso, Quando muito. eu estou ansioso, preocupado, com medo, o meu sistema Uhum, imunológico vai lá embaixo também. E demora horas, às vezes até uhum. dias, para a Isso. recuperação do nosso sistema imunológico. E a gente sabe que do coronavírus, 80% das pessoas nem tem sintomas. Ou Aham, seja, não é um vírus que vai sair matando todo mundo. É um isso. vírus que vai matar aquela pessoa que tem em si uma predisposição à morte. Isso mesmo. Que Olha que forte. sim, sim, que já tinha em si um impulso de negação Aham, da vida. isso. E a negação da vida vem dessa negação do passado, que traz Aham, tristeza, e vem dessa isso. negação das possibilidades futuras, que traz Uhum, ansiedade. uhum, Então, nós estamos diante de um grande exercício que Deus nos proporcionou de uhum, fé, um exercício de uhum, coragem, um exercício de aceitação, um uhum, exercício de dizer amém a o que a providência divina está nos trazendo como grande isso. prova. Uma Uhum, grande prova de fé, que também ainda nos faz ficar dentro de casa com quem? Com a família, com a com família. as O que estava pessoas que são todo mundo mais esquecendo, né, doutor importantes Jim? para nós. Isso. Né? E muitas pessoas com a família e também Aham. consigo mesmo. Né? Isso, Consigo doutor Jim, mesmo. Sim, eu estou atendendo muito online, né? Poucos pacientes presencial, a gente está focando mais no online, até porque hoje dá para fazer, como eu sei que hoje também na parte médica vocês podem atender online. Tem sim. algumas Estou pessoas que estão tendo online. participando.
aqui na minha live embaixo, né, eles estão perguntando, o doutor Dinho atende online? Sim, tá? Sim, E a Ju, esposa dele, já colocou aí o contato. Você pode seguir sim. também no Instagram dele. Então, eu estou Obrigado. atendendo online. A gente fez a minha secretária me passou ontem o relatório dos pacientes que eu atendi, atendendo pacientes da Alemanha, muita gente da Alemanha, muita gente de Londres, Itália, Estados Unidos, Brasil, né? Mas muita gente do mundo inteiro, né? Onde está Sim. todo mundo com a questão, enfrentando a pandemia. Agora, eu achei interessante, eu peguei as fichas dos meus pacientes ontem para fazer uma análise. Doutor, de 90% estão em crise de identidade. É tipo assim, estava tão corrido que eu estava levando a vida. E eu pergunto, no que eu posso ser útil? A primeira abordagem do psicanalista, né? E elas começam, esse momento que tudo parou, eu não estou me suportando. Eu descobri hoje que eu não sinto saudade da minha mãe. Como é que eu faço? Eu falei, ops, você descobriu hoje. Eu não sei se é esse momento que está parado, onde eu me perdi como mãe, onde eu me perdi como esposa. Por mais que eu sou acostumada a atender muitos casos mais complicados, digamos assim, né? Não que isso não seja, mas isso me deu uma alegria, que eu falei, gente, que legal, as pessoas estão parando para olhar para si, estão Sim. parando para se reorganizarem, estão parando para pensar, o que está acontecendo que eu não estou com saudade da minha mãe? Doutor, eu atendi um caso tão sério anteontem, sério sim, o histórico, né? A paciente está em crise porque o coronavírus não pode deixar ela trabalhar, sair de casa, ir para o shopping, enfim. E ela se deu por conta que ela tem 46 anos, a mãe morreu, o pai também, só tem ela e o irmão e ela está sozinha. E ela é beata, não quis casar. E eu até brinquei, né? Ela falou para mim, 46 anos, não quis casar, ainda estou até virgem. Eu falei, menina, que coisa, né? Quem casar com você vai ficar muito feliz da vida. Ela, ou decepcionado, né? Ainda vendo a brincadeira assim com ela, né? Eu falei, mas por que você não quis casar? Aí ela começou a chorar, falou assim, não sei, eu nunca gostei de relacionamento, tem alguém me procurando, mas parece que eu quero correr das situações. Enfim, aí eu fui investigando a vida dela, rasgando o coração. Aí eu cheguei e perguntei como é que era seu relacionamento com a sua mãe. Péssimo. Eu falei, como é que Uhum. era o relacionamento da sua mãe com a sua avó? As duas pareciam cachorro e gato. Brigavam o dia inteiro. Nossa, você não aguentava nem ficar perto. E você sabe, você chegou a conhecer sua bisavó? Não. Como é que era o relacionamento? Bom, dizem que as mulheres da nossa casa todas têm um gênio forte e que ninguém nunca deu certo com as filhas. Eu falei, você está falando comigo sobre relacionamento, né? Se casar, ter alguém que você não tem tanta vontade. Mas e quanto a ser mãe? Você já está com 46, seu relógio biológico já está quase vencendo, né? Ou, né, já está bem alerta. Você pensa em ter filho? De jeito nenhum. Eu quero casar para ter um relacionamento. Ter filho nunca foi a vontade do meu coração. E aí, resumindo aqui, a gente conseguiu mexer nos gatilhos dela, onde ela disse assim: na verdade, a gente levou ela e ela concordou. Eu perguntei se fazia sentido e ela entendeu. Eu falei: quando você tem um relacionamento sério, você tem abraço, você tem beijo, você tem um possível casamento. Quando você casa, você tem sexo e com sexo vem filhos. Certo? Certo. Então, será que se sabotar de relacionamentos, de não se casar com alguém, não foi uma defesa sua, uma defesa sua para amanhã ou depois você não ter um filho ou uma filha e repetir o que aconteceu entre você e sua mãe? E ela desabou no choro. Ela Sim. chorou tanto. Ou seja, Sim. a crise de identidade dela agora pela solidão tinha um problema muito maior. Tinha um Sim. problema mal resolvido materno. Sim. Doutor Jim, então esse tempo que tem tido essa quarentena, por que eu digo tem sido incrível? Porque por mais que doa, porque por mais que a gente tenha as suas percas, a gente estava perdendo de si mesmo. As Sim. pessoas estavam se perdendo da família. As pessoas estavam correndo com esse ativismo que tem no mundo de hoje, se perdendo do Criador, perdendo a sua identidade, o seu propósito de vida. Então é tempo da gente parar e entender isso. E aí, a partir daí, ter fé nos nossos relacionamentos. A fé te faz ter coragem de perdoar. A fé te Sim. faz ter coragem de enfrentar os seus medos. A fé te faz parar de ser amiga da ansiedade. E a fé é algo incrível que vai te ajudar a realmente
reprogramar a sua mente, né, de uma forma que você tenha sentimentos e pensamentos, primeiros pensamentos para gerarem sentimentos férteis e não pensamentos tóxicos que vão, com certeza, te adoecer. Eu gostaria, doutor Jim, que o senhor frisasse aí, eu sei que minha turminha que está aí seguindo, eles não tinham muita noção, tá? É uma coisa até que eu quero depois fazer uma live com você e a gente falar sobre isso. O Sim. quanto o negativismo, né, gera uma queda de imunidade, o quanto o pessimismo faz isso. As pessoas não têm noção disso, né, doutor Jim? Sim, sim, sem dúvida alguma. E nesse exemplo que você trouxe, Ângela, Uhum. dessa paciente, a gente consegue perceber, inclusive, que a negação do passado dela na Ok. relação da mãe, com a mãe dela Aham. fez ela viver uma vida mais infeliz. E Uhum. talvez ela esteve esse período todo fugindo no excesso do trabalho, porque Aham. quando a gente entra em excesso de trabalho, a gente acaba se sentindo valorizado, né? Porque a gente trabalha Uhum. bastante, produz bem. E lá Isso. no trabalho as pessoas reconhecem a gente como uma pessoa de sucesso. E aí, na hora que chega em casa, na hora que aparece uma pandemia, na hora que ela se vê sozinha com seus botões, consigo Uhum. mesma, aquele sofrimento que estava lá escondidinho começa a aparecer. Isso mesmo. E aí é onde ela foi obrigada por esse sofrimento a te procurar, a procurar um Uhum. auxílio, Se né? resolver. E aí na hora que vem esse auxílio, que aquilo que estava meio inconsciente é colocado à superfície, desaba no choro, sim, Aham. dói, sim, mas o alívio vem. Então, nos processos terapêuticos que a gente propõe, muitas pessoas perguntam assim, mas doutor Jim, eu queria esquecer isso, eu não quero falar disso, isso já ficou no passado, né? Eu falo o seguinte, olha, quer ser feliz? Quer se livrar desse sofrimento que você está queixando? Sim. Então a gente tem que olhar para esse passado. Tem. É Não tem olhar jeito. para esse passado Uhum. e ter a coragem, a É. fé de aceitar que aquilo teve um motivo de existir. Porque Uhum. somente a partir desse momento onde a gente integra aquilo como parte da nossa essência, e pai e Uhum. mãe é parte Não fundamental da nossa adianta. essência, não existe nem vida sem pai e mãe. Isso. E Nós não existiríamos se não fosse eles, né? nem existiríamos, né? Nem corpo, né? A gente teria, porque foi eles que nos deram, quanto mais Isso. relacionamento, profissão, casa, filhos. Então, as pessoas muitas vezes não estão dispostas, Ângela, a pagar esse preço. O preço de quê? O preço da humildade, Isso. de reconhecer que a gente não tem razão de Não. reclamar do que Deus nos deu. Isso Deus mesmo. deu pai, Deus deu mãe. E Eram pai deles e que nós mãe não são precisávamos, né? perfeitos, né? São seres humanos, né? Isso. Pais e mães são Aham. seres humanos, então eles Como a tiveram gente as também, né, falhas doutor deles. Dinho? Como Eu a costumo gente, eu dizer que tenho filhos, né? Assim, pronto, e nós vamos falhar com eles, né? E tá tudo sim, bem, porque sim, faz parte. sim, Um dia eu brinquei com os meus filhos, eu falei assim, para mais velha, Angélica, você me perdoa, você foi meu, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra que a gente pode usar, meu protótipo de filho, né? Você foi minha primeira experiência com filha mais velha. Então eu nunca vou ter nenhuma filha mais velha. Então, o que eu errei com você, eu sinto muito, né? O que eu acertei, se você puder falar, mãe, obrigada, eu vou ficar muito feliz. Se não puder também, tá tudo bem, né? Aí virei para a Nelise e falei, sim, Nelise, você como minha filha do meio, eu queria te pedir perdão porque eu nunca tive uma filha do meio. Eu nunca vou ter outra, é só você. Então foi com você que eu aprendi como sim, criar e educar a filha do meio. E virei pro meu caçulinha e falei, olha, você perdoa a mamãe, porque eu acho que eu fui muito dura com a sua irmã, eu fui média com a outra, e com você eu relaxei. E eu nunca vou ter outro caçulinha, você é meu único caçulinha. Ou seja, eu acertei, sim, mas errei. Então, eu me sim, peguei lembrando da minha adolescência, doutor Jim, quando eu dizia assim para minha mamãe, né? Não, para mamãe não, eu pensava aqui, né? Não tinha coragem de verbalizar, porque eu sou filha de nordestina brava que dói, então, aí da é, gente se falasse, né? Aí eu é, pensava assim, quando eu tiver filho, eu não vou fazer isso, isso e isso. Ah, mas não vou. Quando eu tiver filho, quero saber. Você é a melhor mãe da face da terra. Inclusive, doutor Dinho, eu comprava livro para ler sobre criação de filho solteira.
Eu pensava, gente, eu ensinava. Você acredita que quando alguém falava, deixa eu te dar uma dica, a pessoa falava, você tem filho? Não, mas eu estudo tudo sobre ter filho. Eu pensava assim, eu vou ser a mãe perfeita. E a vida passou. Gente, ainda bem que eu não falei para minha mãe que eu não ia errar nisso, nisso, naquilo, porque então hoje ela ia falar, lembra que você falou? Porque a gente é humano. Os nossos pais falharam, mas nós precisávamos daquilo, né, doutor Dinho? Sim. Eu tenho um paciente, doutor Dinho, ele se tornou um dos mais jovens bilionários do Brasil. Uma Uau. história fantástica, fantástica, fantástica. Ele não mora em Goiânia, ele vem para Goiânia de jatinho para ser atendido, uma pessoa incrível, um menino cristão, menino de Deus, e teve uma história muito, muito dolorosa na infância e adolescência. E comecei a juntar todas as dificuldades da história dele, e eu falei para ele em tabinhas, né? Peguei umas tabinhas bem pesadas, como se fossem tijolinhos, e eu fui escrevendo todas as dificuldades que ele teve na vida. E eu coloquei tudo na mão dele, que foi o abuso, a rejeição, o abandono, né? E eu peguei e falei, olha, sua mãe te teve adolescente, seu pai do mesmo jeito, eles não tinham como criar você, enfim. A gente foi ressignificando a história. E eu perguntei, tá pesado isso tudo? Aí ele começou a chorar. Aí eu peguei as mesmas pedrinhas que eram usadas para fazer peso e só mudei um pouquinho para frente cada e elas viraram degraus. E eu disse, você pode fazer da sua história peso pro resto da sua vida. E aí você com peso, você não vai sobreviver. Uma hora a carga te coloca para baixo 100%, ou você pode fazer degrau. Aí fechando todo isso, essa fala com ele, eu falei, já passou pela sua cabeça que você só é esse multimilionário, esse homem tão próspero, que é respeitado, porque você viveu abandono? Porque você sozinho aprendeu a se inventar? E você foi o cara quando você se aprendeu a inventar? Ou seja, se a mamãe fosse aquela anja que veio do céu na sua cabeça, você não seria quem você é hoje. Então dá tempo de vocês dois Nossa, se ajustarem. E aí muito foi tão lindo forte que ele me isso. mandou agora, o doutor Dino Dia das Mães, ele me mandou as mensagens que ele mandou para ela, naquilo que a gente aprendeu juntos, né? Eu sou sua aluna nessa área, Sim. né, doutor Dinho? Na parte da constelação mesmo, né? E a gente falou sobre aquilo, sobre ressignificar, né? Eu fiz a interpretação com ele como se eu fosse a mamãe dele, né? Tentando verbalizar. Foi tão incrível. E ele disse, Ângela, mandou uma mensagem para mim e falou, olha que incrível. Ela me mandou foto e ela me pediu perdão. Mas eu falei para ela, Olha, pai, eu não cobro de você nada. Você foi a mãe perfeita para mim. Ai, chorei. que legal. É Vai fazer fantástico. mais curso, doutor Dinho. Vamos sim. Vamos sim. É bom demais a gente. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado a oportunidade de conhecer todas essas leis das relações humanas, da psicologia humana, porque os primeiros beneficiados somos nós, né, Angela? Quando a gente fala, a Claro, gente está meu, a gente escutando põe primeiro. na prática, né? Na prática, a gente aprende e a gente cresce para poder ajudar as outras pessoas. E Eu todos os brinco, dias eu eu brinco que tem agradeço uns a que, Deus. eu brinco que tem uns que tem que viver até ser cortado, literalmente, né? Sangrar quase. Mas, na verdade, Sim, eu sempre digo uma coisa, né, doutor Dinho? Eu, Ângela, me tornei a pessoa que eu sou, inclusive na parte profissional. Foi pelas cicatrizes que eu tive de toda a minha história familiar, né, no contexto parental, papai, mamãe e filhos, que é família, e depois de ter o meu casamento e os meus filhos. Ou vira peso, ou você pega e se ajusta aí, e o sim, Criador faz você virar escada com isso tudo. E independente do que acontecer, a gente tem que entender que o pior momento dura por um tempo, ele não é permanente. E que sim, a gente sabe que as aflições também fazem parte dessa vida, e que a gente logo vence isso tudo com fé nele. Eu vou ter que ir, doutor sim, Dinho. Já está me chamando ali a equipe. sim, sim. Quero te Ângela, agradecer, viu, doutor Dinho, por me é chamar, isso. por Eu me convidar, por agradeço estar aqui. com certeza. Para mim, muito obrigado por estar Amém. aqui com a gente. Eu aprendo demais. Você é minha professora também. Aprendo com você, com as suas postagens, com as suas lives. E Obrigado. fico muito feliz da gente poder trabalhar junto em Que nome bom. da libertação das Isso. pessoas. E eu quero colocar aqui, até essa paciente que você falou aí, que só veio para a terapia por conta da pandemia e do isolamento social,
Olha o quanto ela precisa ser grata à pandemia, porque foi o que fez ela se libertar de um sofrimento que já vinha da vida inteira. Então, ter fé, ter coragem, cerrar os punhos e falar, nossa, é bom, eu consigo, vai dar tudo certo, Deus tem um plano maior para mim, eu acho que é realmente libertador e a gente está junto nessa caminhada. Vocês todos que estão aqui conosco nessa live podem contar sempre comigo, você também, Ângela, toda a sua família, que Deus abençoe, ilumine cada vez mais e que você possa estar desenvolvendo cada vez mais esse trabalho que auxilia tantas pessoas. Muito obrigado mesmo. Que bom, obrigado, doutor Dinho. Um abraço para vocês aí, da nossa equipe, né? Que está aí, as mulheres do curso, tanta mulher. Obrigado, Valéria, por colocar meu Insta aí, que o pessoal está procurando. Gente, quem me segue aí, já disse, estou perguntando, eu repito, doutor Dinho, atende online, viu? Vai ser muito bom para você. E eu também estou por aqui. Se precisar, pode chamar a Cleuzinha aí, que a Cleo atende, né, Cleo? E Marcos, do consultório. Ótimo. Muito obrigado, doutor Dinho. Um beijo para Muito obrigado também. Aquela mulher fofa, linda, maravilhosa, né? Mando sim. Com os seus filhos incríveis aí, tá? Mando sim. Um abração para toda a família aí. Fica com Deus. Obrigado, Tchau. doutor Dinho. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.